Vamos então entender um pouco sobre o Beit HaMikdash, o amor pela casa de Yahweh. Então nós vimos lá em Levítico 26, verso 2, o mandamento da Torá de nós reverenciarmos o Mikdash de Yahweh. Ele disse: reverenciareis, temereis, honrareis, respeitareis o meu Mikdash, o meu santuário. Eu sou Yahweh. Então nós vemos isso. E aí quando nós chegamos no Novo Testamento, na Brit Hadashah, nós vamos ver como o Messias e como pessoas ligadas ao Messias cumpria esse mandamento, reverenciando, respeitando, honrando o Mikdash. Como o Messias vai ficar revoltado quando ele vê pessoas desrespeitando, desonrando, não reverenciando o Beit HaMikdash, transformando no covil de ladrões. Então agora nós vamos entender melhor o Novo Testamento, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, a conexão da importância de Jerusalém, da importância do Mikdash, do santuário, com a Torá, com aquilo que foi dito antes. Então vamos lá. Você já prestou atenção que a Brit Hadashah, nova aliança, descrita na Besorot Tovot, nas boas novas, nas boas notícias, no Evangelho de Lucas, as boas novas em Lucas começa e termina tendo como cenário o Beit HaMikdash. Você já prestou atenção nisso? Pois é, o livro de Lucas, as boas novas, o Evangelho de Lucas, ele começa contando uma história que se passa no Beit HaMikdash. Então, o cenário da história de Lucas capítulo 1 é o Beit HaMikdash. Quando ele termina o livro, no último versículo, vai falar novamente do Beit HaMikdash. Ele começa e termina. Mas muitas vezes isso passa despercebido por toda uma cristandade, toda uma teologia sistemática, baseada em Roma, baseada na teologia, né, dessa religião cristã, que muitas vezes muitas vezes tem, na realidade, um preconceito com o templo, com o Beit HaMikdash, e acaba não percebendo isso. Então vamos lá ver. Em Lucas 1, Lucas começa contando a história de Zacarias. E Zacarias, a história se passa no Beit HaMikdash. No capítulo 9, ele diz, no capítulo 1, verso 9, ele diz que Zacarias, segundo o costume sacerdotal, já que ele era um Kohen, era um sacerdote, ele, segundo o costume do sacerdócio, coube a Zacarias, por sorte, entrar no Beit HaMikdash de Yahweh para oferecer o incenso. E ali na hora da oferta do incenso, ele recebe a visita do Malá Gabriel. Então percebemos uma conexão entre o livro de Daniel e o livro de Lucas. Daniel lá foi falar sobre o período do Messias e que viria a desolação, que viria, né, a destruição do templo. E aí Lucas, ele começa a narrar contando a história a partir do Beit HaMikdash. Ele conta que ali no Beit HaMikdash, o sacerdote Zacarias vai oferecer ali o incenso. E termina o livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 52, é o último verso. O verso 52 é o penúltimo, eu vou ler o penúltimo e o último. O 52 diz: e depois de honrarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Né? Eles ali prestaram, né, a honra ao Mashiach, que havia ressurreto, e ali eles voltaram com grande júbilo para Jerusalém. Olha Jerusalém aí
na história. E o verso 53, que é o último de Lucas, diz: e estavam continuamente no Beit Hamikdash louvando a Elohim. Como é que termina o evangelho? O evangelho termina no Beit. O evangelho termina no Beit Hamikdash de forma contínua louvando a Elohim. Porque aqui ainda não havia acontecido a destruição do templo. Então veja, a narrativa de Lucas das Boas Novas começa contando, né, uma resposta de oração maravilhosa que veio ali no Beit Hamikdash, da vinda de Yohanan, a vinda de Yohanan, que é João Batista, e a vinda do Mashiach em sequência, porque é dito ali que ele prepararia o caminho de Yahweh, e aí se sabia que isso seria o preparo da vinda do Messias. Então, o anúncio do Messias, da vinda do Messias, que está atrelado à vinda de Yohanan, que ele iria preparar o caminho de Yahweh, é anunciado no Beit Hamikdash. E termina o livro com Mashiach, né, indo para o Shammai, para os céus, e os discípulos voltando para Jerusalém, e continuamente no Beit Hamikdash. Ou seja, o fato de eles se tornarem discípulos do Messias não fez eles se tornarem membros de uma religião cristã, romana, ou sei lá o quê, de outros templos. O templo continuava sendo o Beit Hamikdash. E eles iam para lá continuamente. Eles não se desviaram do templo, do Beit Hamikdash. Eles estavam continuamente no Beit Hamikdash louvando a Elohim. Então aqui está a Kehillah. A Kehillah ali conectada com o Beit Hamikdash. Liberando ali o incenso. Agora o incenso do louvor a Elohim. Eles estavam ali louvando a Elohim continuamente no Beit Hamikdash. Mas aí Roma vem, e aí Roma, ela traz a destruição daquela cidade de Jerusalém, a destruição do templo, e depois Roma destrói a Kehillah com abominações, com desolações, com apostasias, com heresias. E a partir do momento que o templo em Jerusalém é destruído, e Roma coloca ali no templo a abominação da desolação, ela começa a trazer a desolação na Kehillah, na igreja. E a igreja começa a se afastar das suas raízes, começa a entrar na apostasia. Então, por isso que nós vemos a importância da restauração do Beit Hamikdash como uma conexão da restauração da Kehillah. Então vamos começar a ver aí a questão em Lucas. Lucas capítulo 1, verso 9. Nós falamos ali rapidamente do verso, mas vamos aqui entrar em mais detalhes sobre a importância do Beit Hamikdash. Lucas 1, verso 9. Segundo o costume do sacerdócio, coube a Zacarias, por sorte, entrar no Beit Hamikdash de Yahweh para oferecer incenso. Verso 13. Mas o Malá, o mensageiro, lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e ele, Sheva, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, lhe porás o nome de Yohanan. E aí ele continua narrando a história. Então vemos aqui a conexão de Yohanan ali com Beit Hamikdash. Foi dali que ele foi anunciado. Então percebam a importância daquele lugar. É daquele lugar que sai o anúncio de Yohanan. É daquele lugar que sai o anúncio que ele prepararia o caminho. No verso 22 ainda de Lucas, já vamos falar agora do nascimento, do Messias. O Messias nasce, e aí vai chegar o momento, então, de levar no templo para fazer a circuncisão. E quando se completou os dias da purificação dela, segundo a Torá de Moshe, levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Yahweh. Aí foi, no caso, para apresentar. No caso, o Mashiach foi levado a Jerusalém. Então, ele já foi levado a Jerusalém recém-nascido. A importância, a conexão aí de Jerusalém. Verso
23. Conforme está escrito na Torá de Yahweh, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Yahweh. Então aí ele foi ser consagrado lá no Beit HaMikdash, lá em Jerusalém. Então, isso já bebê, recém-nascido. Pouco tempo de nascido. E para oferecer um sacrifício, segundo disposto na Torá de Yahweh, um par de rolas ou 2 pombinhas. Ora, havia em Jerusalém, um homem cujo nome era Shimon. E este homem era um tzadik, um justo, e temente a Elohim, esperava a consolação de Israel, e a Ruach HaKodesh estava sobre ele. E aí esse homem vem trazer uma profecia. Aonde? Em Jerusalém, no Beit HaMikdash. Veja como é que Lucas começa o capítulo 1. Começa o capítulo 1 colocando o templo como cenário desses acontecimentos. Muito interessante isso. Verso 26. E lhe fora revelado pela Ruach HaKodesh que ele não morreria antes de ver o Mashiach de Yah. E aí, a profecia que esse homem vai trazer, ele traz aonde? Verso 27. Assim, pela Ruach, pelo Espírito, né, pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, ele foi ao Beit HaMikdash. Por que tinha que ser no Beit HaMikdash? Essa profecia ele não podia profetizar em outro lugar? Ele não poderia liberar essa revelação em outro lugar? Porque a Arua tinha que levar ele ali. E quando os pais trouxeram o menino Yahushua para fazer por ele segundo o requisito da Torá, Shimon o tomou em seus braços. Ele já estava lá esperando. Quando os pais levaram, ele já estava lá, porque a Arua levou ele lá para o Beit HaMikdash. E aí ele tomou aquela criança nos braços, tomou Yahushua, e louvou a Elohim, disse, agora, Adonai, despede no Shalom teu servo segundo a tua palavra. E ele continua trazendo ali profecias para aquela situação, para o Messias, né, fala também para a mãe do Messias. Pois os meus olhos já viram a tua misericórdia, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, e luz para a revelação aos goim, aos gentios, às nações, e para esplendor, né, glória, esplendor, do teu povo Israel. Então veja, ali, do Beit HaMikdash, que era o templo que foi construído para ser casa de oração para todos os povos, é liberado uma palavra para todos os povos, que o Mashiach seria luz para a revelação para todos os povos, para os goins, e para esplendor do teu povo, Israel. Então, essa palavra profética foi liberada ali, do Beit HaMikdash. Entende porque Satanás tem um ódio do Beit HaMikdash? Ele tem por diversos motivos. Então, aquele lugar tem um significado, tem uma importância. Mas foi só ele que foi? Não, porque tinha que ter 2 testemunhas. 2 testemunhas. E a outra testemunha foi uma mulher. Havia também uma profetisa, a Hana, Bat Penuel, quer dizer, filha de Penuel, da tribo de Aser. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Não se afastava do Beit HaMikdash. Então, a segunda testemunha no Beit HaMikdash. É interessante você entender isso, porque no futuro, quando formos estudar sobre as 2 testemunhas que virá, que está explicado lá no livro de Apocalipse, você vai entender que aquelas 2 testemunhas, ela atua também lá no Beit HaMikdash, no templo. Então, aqui aparecem essas 2 testemunhas, que são outras, né? Em paralelo, nesse momento aparecem 2 testemunhas aqui no templo, e elas vão testemunhar sobre essa criança. E aí, essa mulher não se afastava do Beit HaMikdash, servindo a Elohim, noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, veja que foi a Ruach HaKodesh que levou, né? Louvava a Yahweh e falava a respeito dele, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A redenção de quem? De Jerusalém. Olha aí o Beit HaMikdash, olha aí Jerusalém, aparecendo com grande ênfase logo no início do livro de Lucas.
Então, essas boas novas que se traz honra, reverência ao Beit HaMikdash, ali onde é Jerusalém, onde há o nome do Senhor. Então, vemos como aquilo que foi dito lá em Levítico e Vaikra, de reverenciar o Mikdash, o santuário, está aqui chamando a nossa atenção, mostrando claramente isso em Lucas 1. Tanto que está aqui sendo reverenciado, que o Beit HaMikdash está sendo o cenário de todo esse acontecimento. E como que hoje pessoas estão desprezando o Beit HaMikdash como se não há uma necessidade de ele ser restaurado? Então vamos entender um pouco sobre Yeshua e o Beit HaMikdash. Vimos ali no início a ligação do Mashiach antes de ele ser concebido, antes de ele ser concebido em Maria e Miriam. O Malá vai trazer a revelação no Beit HaMikdash para Zacarias. Depois, o Mashiach nasce e vai para o templo, para o Beit HaMikdash, e lá ele recebe a visita de duas testemunhas que profetizam. Agora o Mashiach já cresceu, já está maior. E vamos ler o que acontece, essa conexão, né, do Mashiach com Beit HaMikdash. Ainda em Lucas 2. Nós estávamos em Lucas 1, vamos para Lucas 2. Aqui o Mashiach já está um pouco maior. Diz assim o verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa de Pessah. Então eles foram naquele ano que o Mashiach nasceu, né? Foram em Pessah, e todo ano ia lá, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa de Pessah, porque como nós estudamos no estudo anterior, na parte 1, do estudo, que nós estamos na parte 2, na parte 1, mostrando que era em Jerusalém a festa de Pessah, da Páscoa. Então, todos os anos iam seus pais para Jerusalém. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então, aqui vai contar uma história que aconteceu em Jerusalém. Verso 46. Aí, eles voltam, né, de Pessah, se dá conta que o Mashiach, né, não estava ali entre eles. E aí os pais voltam para procurar. E aonde é que o Messias está? Na feira, em Jerusalém? No mercado, em Jerusalém? Não. Ele estava no Beit HaMikdash. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no Beit HaMikdash. Vocês estão entendendo como o cenário do Beit HaMikdash está marcado aí em Lucas, logo no início, e vimos como termina, lá no capítulo 24. Então temos que ter atenção a isso, tirar essas escamas dos olhos que a teologia romana colocou. E aconteceu que, passando os 3 dias, o acharam no Beit HaMikdash, no templo, assentado no meio dos doutores, aqueles que estudam, aqueles que estudavam, que ensinavam, que se dedicavam ao ensino. E ele estava ali assentado no meio dos doutores, então ele estava ali como um aluno, estudando, ouvindo-os e interrogando-os, que era o papel do talmide, do discípulo. Ele estava ali, se colocou assentado diante dos professores, dos doutores, ouvindo, questionando, perguntando, interrogando. Então ali ele estava ali no Beit HaMikdash, ali na questão do ensino. Ali ele estava envolvido no processo de ensino. Então ele estava ouvindo e interrogando, estava aprendendo. Mostrando aqui, Lucas mostra aqui o papel do Beit HaMikdash na ligação com relação à questão do ensino. O Beit HaMikdash não era só utilizado, então, para os sacrifícios, os incensos, etc., mas também era um local onde as pessoas aprendiam, onde ali havia o ensino. Verso 49. E ele lhes disse: por que é que me procureis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai?
Ou seja, ele estava ali, ele faz essa revelação aonde? No Beit HaMikdash. Quando eles encontram ele ali, ele diz: por que me procuráveis? Não sabia que me convém tratar do negócio de meu pai? Então ele estava ali tratando de negócios do pai dele, que era ali o ensino, aprender, né? A questão das escrituras. Então isso se passa no Beit HaMikdash. Então aqui vemos a conexão do Mashiach e o Beit HaMikdash. Em Yohanan, no capítulo 7, diz o seguinte: já é um outro episódio, quando a festa estava na metade, e Yahushua subiu ao Beit HaMikdash e começou a ensinar. Veja, naquele capítulo que nós lemos anterior, quando ele era criança, ele foi lá no Beit HaMikdash para aprender. Ele estava ali questionando, interrogando os professores, como um aluno muito dedicado. Agora, adulto, quando ele sobe para o Beit HaMikdash, ele começa a ensinar. Então, há uma conexão do Beit HaMikdash com o ensino. E Satanás, Hassatan, ele não quer o Beit HaMikdash restaurado. Ele quer trazer e tem trazido muitos enganos, ou seja, ensino que são doutrinas de demônios. Eles têm trazido um monte de doutrinas de homens, um monte de ensinamentos corrompidos. Enquanto que o Beit HaMikdash, o Mashiach ia para ensinar. E aí ele libera aquele ensino dali. Ele não só ensinava no Beit HaMikdash, mas várias vezes a Escritura vai dizer que ele usava o Beit HaMikdash para ensinar. Ele ia lá para poder ensinar. Então vejamos a importância da conexão do ensino do Mashiach e o Beit HaMikdash e o estado de desolação que a Kehillah está hoje, a igreja está hoje. Sem ensino ou com o ensino adulterado. No outro capítulo, vou só assim, alguns textos. No capítulo de Yohanan 8, verso 2 diz: ao amanhecer, ele apareceu novamente no Beit HaMikdash, no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Então aqui ele está ali para ensiná-lo, ensinar o povo. Novamente aonde? No Beit HaMikdash. Então, o Beit HaMikdash tinha todo aquele átrio, aquele pátio, né? aquela parte toda ali, né, em volta, aonde era feito o ensino. Então, ele estava ali, chegou ali, o povo se reuniu em volta e ele ensinou. Então, o texto de Yohanan vai mostrando. Yohanan 10, 22. E em Jerusalém havia o Hag HaNukkah, ou seja, a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. Essa festa da dedicação de Hanukkah em Jerusalém é interessante. A festa de Hanukkah é baseada na história do livro de Macabeus, que conta lá em Macabeus, que o templo tinha sido profanado pelos gregos, colocado ali a abominação da desolação, na época por Antíoco Epifânio. Então houve uma profanação naquela época. E houve uma restauração desse templo com a purificação. E o Beit HaMikdash, o templo, foi purificado. E quando concluiu, eles fizeram uma festa, que foi a festa de Hanukkah. Durante ali 8 dias, né? É a festa de Hanukkah. Então a festa de Hanukkah, ela é uma festa muito ligada à Torá e à restauração, à dedicação, à rededicação, à dedicação do templo. Então uma festa em reverência, em honra ao Beit HaMikdash. Como está escrito lá por mandamento de Yahweh, que o Beit HaMikdash fosse o quê? Honrado, reverenciado. E aqui é uma festa que fala sobre isso, dessa importância do Beit HaMikdash. Bem, e aí na sequência, no verso 23,
Aonde era que estava Yahushua nesse período da festa de Hanukkah? Em Jerusalém. Ele estava no Beit Hamikdash. Ora, se era a dedicação do templo, a festa em dedicação ao templo, ele estava no templo, no Beit Hamikdash, caminhando pelo pórtico de Salomão. E o que é que acontece quando o Messias está em Jerusalém, na festa de Hanukkah, da dedicação do templo? Ele faz uma declaração. No verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Isso choca muito daqueles religiosos. E é interessante você ler ali o texto de João, do capítulo 10, que ele vai falar dos mercenários, né? Que os mercenários vieram para matar, que o mercenário veio para matar, roubar e destruir. Ele vai falar do bom pastor, né? E aí em Yohanan 10. É interessante você entender mais a fundo sobre isso. E ali é onde ele declara: eu e o Pai somos um. Agora, ele podia fazer essa declaração em qualquer lugar da terra. Mas por que tem que ser no Beit Hamikdash? Por causa de uma conexão. Não era para ele declarar isso só em outros lugares. Era importante que isso fosse declarado no Beit Hamikdash. Ali onde era a casa para habitar o nome do Eterno. E ali ele diz: eu e o Pai somos Errad, somos um. Então isso foi um grande impacto naquele lugar. Então percebemos a importância de certas coisas serem ditas naquele lugar, de certas coisas serem ditas ali. Em Lucas 21, nós lemos alguns textos de Lucas no começo. Vamos ler Lucas aqui, 21, 37. Yahushua passava o dia ensinando no Beit Hamikdash. Como é? Yahushua passava o dia ensinando no Beit Hamikdash. Então, ele não passava meia hora, uma hora. O ensino dele era o dia inteiro. Ele passava o dia inteiro ensinando no Beit Hamikdash. Quando? Quando ele estava lá, naquele período, né, que ele subia para Jerusalém. Ele não ficava lá no Beit Hamikdash o tempo todo, meses a meses, mas quando ele ia, ele se dedicava a ensinar lá no Beit Hamikdash. Então diz aqui que ele passava o dia ensinando no Beit Hamikdash. E ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Então o dia, né, que aí é a manhã e a tarde, ele passava ensinando no Beit Hamikdash. Imagina quantas coisas que ele ensinava. Um ensino assim de horas e horas. Quão profundo eram esses ensinamentos. E ali, ele podia ensinar em outros lugares de Jerusalém. Por que ele não ensinou? Lá na rua, no mercado, né, num cenáculo, em um salão, em algum... Por que ele ensinava, passava o dia ensinando no Beit Hamikdash? Se o Beit Hamikdash não prestava, se o Beit Hamikdash não tem importância nenhuma, por que ele estava lá, ensinando lá? Então entendemos que o inimigo não quer que o Beit Hamikdash esteja de pé. Verso 38. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no Beit Hamikdash. Então, peraí. Ele passava o dia ensinando no Beit Hamikdash. E quando é que começava esse ensino? Cedo de manhã. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no Beit Hamikdash. Aonde? No Beit Hamikdash. Marcos 12. Vamos também para Marcos. Marcos 12, 35. Ensinando no Beit Hamikdash, Yahushua perguntou: como os mestres da Torá dizem que o Mashiach é filho de Davi? Veja, o Messias, ele ensina perguntando também, provocando ali a curiosidade dos discípulos, o raciocínio, né? O questionar. Novamente fala de ensino no Beit Hamikdash. Mas vivemos em uma época em que muitos nas igrejas, nas comunidades, não querem saber de ensino.
Eles querem saber uma pregação de oba-oba, que vai receber aquilo, que vai ter prosperidade, que vai ter isso, vai ter aquilo outro. Então eles querem uma pregação de ânimo. Eles não querem ensino. Mas aqui o Machia, ele ensinava, passava o dia todo ali ensinando no Beit, e o povo ia para lá cedo de manhã. E a Marcos também vai testemunhar que o Machia ensinava ali no Beit Hamikdash. Quando a gente vai em Mateus, em Matitiarro 21, de 15 em diante, nós vamos ver o seguinte. Mateus também vai mostrar uma coisa que interessante do Machia no Beit Hamikdash. Diz assim, verso 15. Mas quando os chefes dos Kohanim e os mestres da Torá viram as coisas maravilhosas que Yahoshua fizera, e as crianças gritando no Beit Hamikdash, Osheana, Osana, né? Osheana, salva-nos. Então não é a palavra Osana, como foi traduzido para o português, é Osheana, que é salva-nos, filho de Davi. Então quando eles viram as crianças gritando isso no Beit Hamikdash, eles ficaram indignados. E aí no verso 23, Yahoshua entrou no Beit Hamikdash. E enquanto ensinava, o que é que o Machia foi fazer no Beit Hamikdash, de acordo com Mateus, Matitiarro? Ensinar. João disse isso. Lucas disse isso. Marcos disse isso. E aqui nós vemos Mateus também dizendo que o Messias ia no Beit Hamikdash e ensinava. Então vemos como o engano entrou na Kehilá, na igreja, como o ensino foi removido em paralelo à destruição do Beit Hamikdash. E Yahoshua entrou no Beit Hamikdash e, enquanto ensinava, aproximou-se dele o chefe dos Kohanim, os líderes religiosos do povo, perguntando: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Veja, o Machia foi questionado aonde? No templo, no Beit Hamikdash. Ele foi questionado pelo chefe dos Kohanim, pelos líderes religiosos. Sabe sobre o que ele foi questionado? Sobre a autoridade de ele estar ali ensinando. Ele estava ali ensinando, enquanto ele ensinava, vieram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Então, a autoridade do ensino do Messias foi questionado no Beit Hamikdash. As coisas maravilhosas que ele tinha feito, de curas e etc. tal, foi questionado essa autoridade no Beit Hamikdash. Eles estavam incomodados do ensino do Messias no Beit Hamikdash. Em Lucas 20, vamos voltar em Lucas 20, agora 1, diz o seguinte: num desses dias, quando Yahoshua ensinava o povo no Beit Hamikdash, no templo, e anunciava as boas notícias, ou seja, o evangelho, as boas novas, sobrevieram os principais Kohanim, os professores da Torá, com os anciãos. Então, e agora veio aí, né, o grupo. E o Machia estava ali o quê? Ensinando. E eles estavam ali cheios de inveja, de ira. Porque os ensinos do Messias confrontavam com os ensinamentos desse povo, desses líderes que ensinavam de outra maneira, com outro enfoque. Então, o ensino do Machia incomodava. Verso 2. E falaram deste modo: dize-nos com que autoridade, com que shimha, né, com que shimha, autoridade, fazes estas coisas? Ou, quem é que te deu essa shimha? Quem te deu essa autoridade? Então aí Lucas também mostra que o Machia foi questionado sobre a autoridade de ensinar no Beit Hamikdash, por uma panelinha de religiosos que manipulava e controlava o ensino. E agora o Machia estava trazendo o ensino da verdade
e eles estavam incomodados e estavam querendo proibir. Por que eles estavam querendo proibir? Porque eles estavam, como nenhum deles tinha dado autoridade ao Mashiach, ele estava querendo saber com que autoridade é que ele estava fazendo essas coisas. Agora em Lucas 19, verso 47, vamos ver interessante. Quando o Mashiach estava ali em Jerusalém, que passou um tempo ali em Jerusalém, todos os dias ele ensinava no Beit Hamikdash. Ora, nós lemos num texto anterior que dizia que o Messias passava o dia inteiro ensinando e de noite ia lá para o Monte das Oliveiras. Mas agora esse texto está dizendo, além de que ele ficava o dia todo ensinando, ele ficava todos os dias. Então, todos os dias ele ensinava no Beit Hamikdash, dos dias que ele estava em Jerusalém. Mas o chefe dos Kohanim, os mestres da Torá e os líderes do povo procuravam matá-lo. Então o que é que incomodava? O ensino. Ensinar o povo. O povo, esses líderes, ele quer manter o povo na ignorância. Ele não quer que o povo aprenda. Não só Lucas diz isso, mas vamos ver em Matitiahu 26, 55, diz assim. Naquela hora, Yahushua disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no Beit Hamikdash e vocês não me prenderam. Então, quando ele estava no Beit Hamikdash, que o povo estava tudo ali em volta dele, aqueles líderes religiosos voltavam com o rabo entre as pernas e não prendia o Messias. Mas agora, porque o Messias estava no Monte das Oliveiras com os discípulos, e ele estava ali orando, aí agora, ali de noite, na madrugada, aí eles vieram prender o Messias, escondido, para que o povo não presenciasse esse momento. Então, o Messias confronta, todos os dias eu estive ensinando no Beit Hamikdash, e vocês não me prenderam. Então, aqui fica testemunhado que, durante o período que ele ficou em Jerusalém, todos os dias ele estava ensinando no Beit Hamikdash, e no outro texto dizia que era o dia todo. Então, ele ficou ali todos os dias e o dia todo ensinando, nos dias que ele ficou em Jerusalém. Em Marcos 13, 1, diz assim, quando saía do Beit Hamikdash, disse-lhe um dos seus talmidim, Rabino, olha que pedras e que edifícios. Isso aqui foi antes, né, do Mashiach morrer, né, antes de ele ser capturado e morto. Então, quando ele estava saindo do Beit Hamikdash, que ele passou o dia lá ensinando, então quando ele estava saindo, um dos alunos, né, dos seus discípulos, esse Rabino, mestre, porque ele era professor, né, ele ensinava, mestre, olha que pedras e que edifícios. Porque o Beit Hamikdash era composto de várias edificações. Era um complexo, né? Ao que Yahushua lhe disse, vede estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, aqui foi algo assim doloroso para o Mashiach, porque ele tinha um amor por aquele lugar. Ele disse que aquele lugar era a casa do pai dele. Ele disse que aquele grupo de pessoas, de vendilhões no templo, aqueles mercadores transformaram o templo, a casa do pai dele, em um covil de ladrões. E que a casa do pai dele era para ser uma casa de oração para todos os povos. Então ele tinha um amor por aquele lugar. Ele tinha tanto amor que ele cumpria a Torá, e a Torá, como nós lemos lá no livro de Levítico, Vaikra, dizia que tinha que ser reverenciado o templo. Então, quando ele fala isso aqui, ele fala com reverência, com temor e com honra. Ele fala com isso aqui com uma dor no coração, de saber que aquele Beit Hamikdash seria destruído pelo príncipe que havia de vir, pelos romanos, e que iria ser colocada ali a abominação da desolação. Então, quando ele fala isso aqui, ele não fala com ira, ele não fala com ódio, ele fala com temor. O temor que está dito lá
em Levítico, que nós lemos que deve ser tratado o Beit HaMikdash. Então, ele aqui traz a revelação sobre o Beit HaMikdash. E ele fala logo depois, de frente do Beit HaMikdash, lá no Monte das Oliveiras, de frente do Beit HaMikdash, ele vai trazer o sermão profético do final dos tempos. Ele libera dali, de frente do Beit HaMikdash. Então, no verso 3, depois estando ele assentado no Monte das Oliveiras, na frente do Beit HaMikdash, os 4 talmidim, muito próximo dele, que é Kefa e Yohanan, não, Kefa e Yaakov, e Yohanan e André, que é Pedro, Tiago, João e André, Kefa, Yaakov e Yohanan e André, perguntaram-lhe em particular, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas tiverem para se cumprir? E aí o Mashiach vai trazer essa revelação da onde? Da Galileia? Não. Ele vai trazer de frente do Beit HaMikdash. Então, ele não fala que o Beit HaMikdash seria destruído dentro do Beit HaMikdash. Ele não fala que no Beit HaMikdash seria colocada a abominação da desolação dentro do Beit HaMikdash. Ele primeiro sai do Beit para falar essas coisas. Essas coisas são ditas fora do Beit, em frente ao Beit, mas não dentro. Por causa de um zelo, por causa de uma honra, por causa de uma reverência, por causa da Torá, da lei. E o Mashiach disse, eu não vim descumprir a lei, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. E aí ele sai dali. E aí ele fala de fora do Beit. Yohanan capítulo 2. Que nós lemos lá no começo, né? Que estando ele em Jerusalém durante a festa de Pêssah, muitos vindo, os sinais que ele fazia, creu no seu nome. Então, logo no início do livro de João, vai falar que quando ele estava em Jerusalém, durante a festa de Pêssah, muitos viram sinais que ele fazia e creram no seu nome. Então, ele estava em Jerusalém. Então, olha como ele valorizava Jerusalém. Em Yohanan 5, vai dizer, depois disto havia uma festa entre os Yehudim e Yahushua subiu a Jerusalém. Veja que a festa de Pêssah era em Jerusalém. Aqui vai falar de outra festa que ele foi em Jerusalém. E aí nós já falamos dessa importância das festas em Jerusalém. Yohanan capítulo 7. E estava próxima a festa dos Yehudim, a festa dos tabernáculos, a festa de Sucote. E aí onde é que ele foi comemorar a festa de Sucote? Na Galileia? Não. Ele foi também para Jerusalém. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. E aí ele foi para Jerusalém. E aí, em Yohanan, capítulo 11, verso 55, e estava próximo Pêssah dos Yehudim. Então, a outra Páscoa. Além daquela do capítulo 2, agora já se passou-se, né, bastante tempo, agora já estamos no capítulo 11. Na outra Páscoa, no outro Pêssah, muitos daquela região subiram a Jerusalém antes do Pêssah, para se purificarem, né, e participar do Pêssah. E aí, aquele grupo que queria matar o Mashiach, eles buscavam, pois, Yahushua e diziam uns aos outros, estando no Beit, que vos parece, não virá festa? Será que ele não vai vir à festa? Que eles queriam, né, armar uma para pegar o Mashiach. Ora, os principais Kohanim, Purushim, os fariseus, né, os sacerdotes fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o... No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que o Mashiach, né, que o Messias tinha vindo à festa, que viera à festa, que Yahushua vinha a Jerusalém. Então, assim, vou ler novamente. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, né, aquela grande multidão tinha vindo à festa, eles perceberam que o Yahushua vinha a Jerusalém.
tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Oxéana, salva-nos! Bendito o rei de Israel que vem em nome de Yahvé. Então, onde é que ele foi aclamado como rei de Israel? Em Jerusalém. Então, daí a importância de Jerusalém. Em Lucas 9, vamos ver algo interessante. Lucas 9, 51. E acontecendo o quê? Completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, vemos aí a importância, como ele estava determinado em ir para Jerusalém, sabendo que estava ali próximo, né? O tempo da sua... Lucas 24, 33. E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 12 e os que estavam com eles. Enquanto ainda fazia isso, o próprio Yahushua se apresentou no meio deles e disse: Shalom Aleichem. Então, aonde que o Senhor apareceu para os seus discípulos, aonde que o Senhor ressuscitado apareceu para os seus discípulos reunidos todos, que estavam ali juntos, em Jerusalém. Então, ele aparece para o grupo todo em Jerusalém. O grupo todo não foi em outro lugar. Para o 2, ele apareceu no caminho para Emaús, ou seja, no caminho de Jerusalém para Emaús, né? Mas para o grupo, ele aparece em Jerusalém. Então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aonde que o Messias abriu o entendimento dos discípulos para eles compreenderem as Escrituras? Em Jerusalém. E disse-lhe: assim está escrito que o Mashiach sofresse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse a techuvá, o arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém. Então, nós estamos vendo desde o início do livro de Lucas, desde o início das Boas Novas, a conexão do Mashiach com Jerusalém. E com Beit. O Beit ficava onde? Em Jerusalém. Foi em Jerusalém que o Eterno escolheu para ali habitar o seu nome. Então ali o Mashiach apareceu para os seus discípulos e abriu o entendimento para eles compreendessem as Escrituras e disseram que eles tinham que começar a pregar, a techuvá a partir de Jerusalém. Lucas 24, verso 48. Vós sois testemunha dessas coisas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, que era o derramar da Ruach HaKodesh. E que a Ruach HaKodesh iria o quê? Ensinar sobre, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ela ia trazer um convencimento, ela ia trazer esse ensino, essa compreensão. Agora, aonde que a Arua ia ser derramada? Eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, ou seja, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, vocês vão ser revestidos de poder do alto. E a Arua vai descer em vocês na cidade de Jerusalém. Então, aí vemos a importância, a conexão. Então, os levou fora até Betânia, e, levantando as mãos sobre eles, fez um abrahá. E aconteceu que, enquanto fazia abrahá sobre eles, apartou-se deles e foi levado ao Shamai, aos céus. E depois de honrarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E aí aquele texto que nós lemos lá antes, que Lucas termina as boas novas dele no Beit HaMikdash. E estavam continuamente no Beit HaMikdash louvando a Elohim.